Olá para você que tá me assistindo. No vídeo de hoje vamos transformar essa foto aqui em desenho. E, gente, vamos lá. Eu pensei muito em fazer estilo flat. Eu realmente ia fazer estilo flat, mas as coisas foi fluindo e eu não fiz estilo flat, mas não desistam. Trarei transformando foto em desenho. Estilo flat, que eu sei que vocês gostam bastante. É o estilo mais fácil de fazer. Mas é porque tava tão linda a maquiagem dela, tão linda, que tipo assim, como tirar a expressão, né? Não consegui. Era pra ficar só assim flat, eu ia manter o blush, mas enfim, né? O pincel que eu tô usando pra fazer a demarcação é o Linear 2, que eu gosto bastante de usar. E aí eu vou fazendo traçados, esse aqui eu fiz em traçados mais inteiros, mas às vezes eu faço traçados mais soltos. Mas esse realmente eu fiz mais fechado, toda essa parte da blusa dela. E aí eu fui fazendo alguns movimentos da roupa. Sempre que eu faço uma borda tipo preta, igual eu fiz aqui, normalmente a cor da blusa é um pouco mais claro, tá? E vice-versa. Aqui no cabelo dela eu tô usando aquele pincel de base que tem lá no meu drive. Tá na pasta cabelo, é só você me seguir e mandar print que eu envio pra você. E aí eu vou fazendo todo o movimento do cabelo com esse pincel base. Eu usei um tom, tipo, como se fosse... Parece que é branco aí, mas branco mesmo eu vou colocar na base de cima. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei tipo um branco gelo, sabe? Pega ali na cor do branco e puxa um pouquinho pra baixo pra ele ficar esse tom mais gelo. Fui pintando toda essa parte, é muito fácil pintar com um pincel de base, que ele justamente é pra cobrir tudo, né? E depois eu pego o preto e faço isso do outro lado, porque as mechas, a composição do cabelo, provavelmente eu vou fazer num tom mais claro que o preto. Então a base do meu cabelo foi preto. Sigo fazendo isso, como eu falei pra vocês, fazer base do cabelo igual vocês estão vendo é muito fácil fazer com esse pincel base, porque ele realmente cobre tudo. E a pintar ele flui muito bem. Eu diminuo o pincel para fazer alguns detalhes e agora eu vou fazer a camada de cima do cabelo. Crio uma outra camada, nessa camada de cima eu vou e pego o pincel de mechas no tom branco, tá? Aí agora que eu passo, vocês conseguem ver o quão não branco é o de baixo, né? E aí eu abaixo a opacidade da base que a gente fez para eu conseguir ver o movimento do cabelo e seguir esse movimento. Esse pincel de mecha, ele é muito bom, mas ele é muito marcado. Eu abaixei a opacidade dessa mecha branca que a gente fez e aumentei a opacidade da de baixo, vim com o pincel de arrastar para tentar demarcar menos, sabe? Depois disso eu crio uma outra camada, pego o pincel de mecha e ponho a camada em adicionar. Deixo ele em modo de adicionar e vou pintando aí, sempre fazendo o movimento do cabelo. Então eu vou passando, normalmente eu não faço o cabelo com tanto detalhe, mas ultimamente eu tô treinando o cabelo, então achei que é uma oportunidade legal e fazer coisas diferentes também, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. Vou seguindo o movimento do cabelo e vou fazendo várias linhas para dar esse efeito de composição. Eu diminuo a opacidade, deixo mais ou menos em 40 e poucos % para não ficar muito forte. Depois disso, com o pincel de mecha, eu venho com o cinza e vou fazendo essa parte do preto. E depois eu venho com o pincel de mecha com o cabelo um pouco mais claro. Essa parte branca eu diminuo para 36%. E o restante eu deixo forte. Depois disso eu venho fazendo o traçado do rosto, do olho dela. E da boca e das expressões que eu decidi fazer. Eu peguei uma linha preta mesmo, porque eu achei que vai ficar marcado, mas não vai tirar, porque o batom dela já era preto. Mas eu, tipo assim, traçados que eu não quero que fique muito marcado, normalmente eu deixo a linha um pouco mais fina. Tipo, por exemplo, os cílios inferiores e a linha d'água, eu passo com um pincel mais fino e em cima eu passo um pincel um pouco mais grosso. Faço aí o formato do delineado. Faço aí todos os cílios dela, tento fazer o mais fiel possível a foto. E aí depois eu pinto a parte do delineador. Então, eu vou fazendo aí linhas aleatórias e depois eu pinto toda a parte aí que já tá demarcada,
que no caso é o delineador dela, que é um tchan, né, bem grande na maquiagem, então não tinha como ficar sem. Depois disso, eu venho fazendo contorno do olho. E aí eu pego aí e faço o contorno também do nariz. Eu gosto às vezes de ir lá na foto e tirar, né, a visibilidade da foto para eu conseguir ver como que tá se formando. E aí quando eu tiro eu consigo saber também o que tá faltando, no caso eu percebi que eu não tinha feito a mão dela, não fiz o detalhe da orelha. E aqui eu vim fazendo o detalhe do nariz dela com um tom de marrom, só para não ficar muito demarcado. Porque nariz realmente com a linha preta fica muito demarcado. E eu aproveitei o castanho aí e fiz aí a sobrancelha dela, fazendo vários riscos. Eu gosto desse estilo. Mas você pode também simplesmente só colorir, sabe? De uma forma bem linear, não precisa fazer fio por fio, igual eu tô fazendo aqui. E aí, depois que eu fiz isso, a gente já vê que tem uma base legal. E aí eu começo a fazer os detalhes. Comecei pintando a blusa com um pincel de feltro. Sempre pego um tom escuro, mais claro do que eu fiz as bordas pra gente conseguir ver esses detalhes. Senão, caso contrário, se eu pegar preto e a linha for preta, acaba cobrindo os detalhes. E eu gosto de deixar, demonstrar, sabe? Mostrar. E aí eu vou colorindo essa parte. Depois disso eu crio uma outra camada. Venho com pincel aerógrafo e venho aí demarcando a parte do blush. E o blush eu deixei bem mais marcado do que ele realmente é na foto. Depois, ainda com pincel aerógrafo, eu venho aí pintando a pele. E eu gosto bastante de usar o pincel aerógrafo, porque ele não necessariamente cobre toda a base da nossa foto, mas a gente consegue aí deixar um aspecto de pele realmente de desenho, que é o nosso objetivo. Então eu vou passando aí por todo a pele dela, depois eu pego um tom aí de contorno e venho fazendo contorno, pra gente não perder realmente essa parte de luz e sombra. Ó, eu tô fazendo sombra embaixo da franja dela, faço ali a parte do sombreamento do nariz. E depois eu venho com uma cor, com pincel de feltro, atrás ali dela, pra gente pegar realmente todo o efeito de desenho. E agora tá faltando o olho, eu pego um tom de branco, só que com pincel aerógrafo, e venho aí colorindo essa parte branca do olho dela, pra ficar bem desenho mesmo. E depois disso, eu venho com o marrom, depois o marrom escuro, demarcando ali a parte de dentro do olho. Pego e faço a mesma coisa no outro olho. E aí a gente já tem uma base boa. E esse aí foi o resultado, gente. Já tava com saudade de transformar a foto em desenho. Deixa sugestões de vídeos aqui pra mim e até o próximo vídeo.